Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Nós estamos aqui para mais um encontro da nossa sala de aula virtual, aprendendo um pouco mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Lembrando que nós estamos estudando o módulo Soteriologia, tá vendo aí? Esse módulo abençoado aí que Deus nos preparou. Então, se você tem o seu módulo, pega ele, porque nós vamos estudar um pouquinho da palavra de Deus, tá bom? Se você não está com o teu módulo, entre em contato conosco, tá bom? Nós sempre deixamos na descrição do vídeo, no término da aula, sempre é na descrição do vídeo, como que você pode fazer para tornar-se um aluno do Instituto Ministrando para Transformar Vidas, tá bom? Nosso foco é aprender a palavra de Deus, estudar para aprender a palavra de Deus. Nós vamos falar hoje sobre aí arrependimento, mas antes de nós começarmos, nós vamos falar com Deus, afinal de contas, sem oração não vai, não é? Nós precisamos compreender que, na verdade, toda a teologia divorciada de uma vida devocional, de uma vida de oração, de uma vida de piedade mesmo, é uma teologia perigosa. É perigoso nós nos tornarmos céticos, questionadores da verdade. Então nós precisamos sim equilibrar uma vida de estudos, mas também uma vida, de piedade no contexto de oração, uma vida de comunhão com Deus, buscando essa intimidade com o Espírito Santo, tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, neste momento eu rogo a Tua bênção, a Tua graça, a Tua misericórdia. Ó Deus, quero pedir, Senhor, que de uma maneira especial o Senhor possa nos visitar e que nesta aula, Senhor, o Teu nome seja glorificado sobre a vida de cada um. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, está selado. Vamos lá? Hoje nós estamos falando sobre arrependimento. Lembrando que o nosso assunto é soteriologia e dentro da soteriologia nós vamos trabalhar essa ideia do arrependimento. Então o assunto é salvação. Então como que fica essa questão do arrependimento dentro do assunto da salvação, que está totalmente ligado, tá bom? Vamos lá. Arrependimento vem do latim, como eu coloquei aí, penitent, que é a ideia de compulsão, contrição, tristeza causada pela violação das leis divinas, pela qual o indivíduo é constrangido a voltar-se para Deus e implorar o favor imerecido. Então essa é a ideia. Nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente essa versão do latim, tá bom? Porque por conta dessa tradução, que foi Jerônimo que fez, causa-se uma má compreensão daquilo que de fato é o arrependimento. Vai causar bastante confusão nesse contexto, tá bom? Vamos lá então. No Antigo Testamento nós temos o verbo hebraico, arrependeu nakhan, que na verdade vai ser traduzido para a língua portuguesa como arrepender-se ou consolar-se. No nosso módulo aparece aí a quantidade de vezes que vai aparecer no Antigo Testamento. Estudiosos são de várias opiniões com relação a este significado em si, essa palavra ela expressa a ideia de mudança de coração, uma mudança de propósito, e isso está ligado a uma conduta pessoal. Então essa palavra, esse verbo nakhan, ele tem essa ideia de uma mudança já de comportamento. Então é muito legal nós começarmos a entender isso à luz do seu original, para desmistificar alguns erros que aconteceram no decorrer da história da igreja. No decorrer da história da igreja, justamente por conta dessa tradução latina. Isso mesmo, São Jerônimo, que é o tradutor da Vulgata Latina, ele traduziu arrependimento como penitent, ou seja, penitência. Essa ideia de penitência, quando você entende isso aí, o que é uma penitência? Por isso que eu disse que é importante nós compreendermos todo esse contexto. Porque quando se fala de penitência, primeiro, penitência é qualquer ato de mortificação interior ou exterior, tá? Então, aonde era arrependimento, Jerônimo vai traduzir na Vulgata Latina como penitência.
né, aquele texto de Mateus, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então ele vai traduzir como penitência, penitência, porque vos é chegado o reino dos céus. E aí nós precisamos entender que penitência pode ser um arrependimento de qualquer ação má, tá? Até aqui nenhum problema. Um ato de mortificação interior ou externo, tá? Mas aí, no cenário religioso, como eu coloco aí para você na tela, a penitência já começa a ter uma conotação um pouco diferente daquilo que é o seu sentido mesmo na ideia de arrependimento. Por quê? Porque penitência no cenário religioso, aquilo que era para ser uma mudança de mente, uma mudança de coração, uma mudança de conduta, começa a ter uma conotação um tanto diferente, e essa conotação começa a ter o quê? O que é penitência? É uma pena imposta pelo confessor ao penitente para a remissão ou expiação dos seus pecados. Ou seja, eu já começo a ter a ideia da penitência como uma pena no cenário religioso, como uma pena religiosa, como um castigo, melhor dizendo, como um castigo. Então, vai sofrer o castigo da sua ação. Então, eu estou me confessando, e aí, para quem eu estou me confessando, para o meu ato, né, vamos dizer assim, para o meu ato de desobediência, o que ele vai fazer? Então, ele vai me dar uma penitência ou uma punição. Isso vai ganhar bastante força no contexto da Idade Média, né? Toda a ideia da predominância da igreja, isso vai ganhar muita força. Então eu preciso, para alcançar a remissão, então eu preciso cumprir algumas penas, né? Algumas punições. Eu errei, então agora eu preciso fazer isso e preciso fazer aquilo. Ou seja, foge bastante daquilo que é o sentido mesmo de arrependimento. E isso é muito perigoso. No cenário religioso, é um sacramento da igreja que redime os pecados de quem confessa. Lembra? Na história, né, na história religiosa, é um castigo imposto, tá, pelo tribunal da Inquisição. Então, penitente, ou seja, ele é digno de penitência, ele errou, ele descumpriu um mandamento, então o tribunal da Santa Inquisição vai julgá-lo. E uma vez que ele foi condenado, então ele vai sofrer essa penitência. Aí existiam vários tipos de tortura, desde fogueira, né, a outros, tá? Então percebe que por conta dessa tradução do latim, ela vai tendo uma conotação diferente daquilo que a palavra realmente, ela quer trazer essa ideia de uma contrição, de alguém que quebra um princípio, uma lei divina, mas que esse alguém, ele quer voltar atrás, com uma disposição de uma mudança de mente e uma disposição de mudança de coração, de atitude. Então é importante compreendermos isso. Penitência, em certos jogos, também tem uma conotação de uma pena que é imposta para quem quebrou as regras. Você quebrou as regras, então você tem uma penitência, tá? Então você vai sofrer uma penitência. É a ideia de castigo. Então percebe que através dessa tradução do latim, a ideia de arrependimento vai tomando um rumo que não é o que na real esse contexto quer dizer. Então vem a ideia de sofrimento, né? A penitência, sofrimento, tormento, e aí nós vamos trabalhando todas essas questões, tá? Então deu para entender? Nós vamos começar a descortinar, pegando um pouquinho essa ideia do arrependimento, tá? Do arrependimento, entendendo um pouquinho melhor isso aí, tá? Vamos lá. No grego, então nós temos uma ideia no hebraico, tá? Nahan, no latim penitent, ou no grego. No grego agora a ideia é metanoia. E aí é muito legal nós compreendemos essa ideia de arrependimento no grego. Por quê? Porque tanto no hebraico como no grego, os termos usados traz a ideia de
voltar-se para longe de ou em direção de. Então, arrependimento, tanto no grego quanto no hebraico, tem essa ideia, voltar-se para longe de ou para em direção de. Então, o arrependimento já começa a nos dar uma ideia de uma mudança de direção. Então, é legal entender isso, que a metanoia é uma mudança de direção. Professor, o que isso tem a ver dentro do campo da soteriologia? Tudo. Tudo. Por quê? Porque nós estamos falando de salvação. E salvação envolve mudanças. Mudança de direção, mudança de contexto, mudança de mente, mudança de atitude. Percebe? Que no contexto da soteriologia envolve tudo isso, tá? Bom, metanoia no grego, segundo o dicionário do Novo Testamento, significa, olha que legal, mudança da mente, mudança do homem interior ou mudança profunda e radical da mente, incluindo as faculdades de percepção, compreensão, emoções, juízo e vontade, que, isso que é interessante, que o Espírito de Deus opera em um homem na sua experiência de salvação. É quase que um sinônimo de regeneração. Nós vamos trabalhar a ideia da regeneração, mas é praticamente quase que um sinônimo de regeneração. Então, essa ideia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento, tudo isso nos conduz ao quê? Ao arrependimento. Então, o que é o arrependimento? É apenas uma contrição. O arrependimento é apenas algo que eu vou me chicotear, se autoflagelar, vou ajoelhar no milho, vou rezar tantos Ave Maria, vou rezar tantos Pai Nosso. Não, não é a ideia apenas de uma punição, de uma penitência, mas é uma ideia de uma mudança de mente, de uma mudança de atitude, uma mudança interior, uma mudança exterior, ou seja, mudanças que vão refletir no meu caráter, que vão refletir na minha atitude, que vão refletir nas minhas ações. Então, isso é arrependimento. Então, para mim, a palavra metanoia é uma das que mais define, né? Fugindo dessa ideia de São Jerônimo, que vai ser compreendida pela igreja como apenas uma penitência. Então, por que isso? Porque é possível alguém se autopunir, se autoflagelar, ou mesmo porque um confessor, alguém, né, que era o seu confessor, disse: você vai passar por isso, você vai tomar algumas chicotadas, ou vai, enfim, pagar tantos castigos, ou numa linguagem pós-moderna, você vai ter que subir um monte de joelho, porque você pecou, você falhou, e aí eu subo um monte de joelho, mas na verdade o meu coração não houve mudança, né? Na minha mente não houve mudança, eu apenas me empolguei com uma circunstância exterior, né? Uma circunstância exterior, me conformei com uma simples penitência, um flagelo, mas não houve uma mudança completa. Então, dentro da soteriologia, o assunto do arrependimento envolve essa mudança de mente, de coração, tá bom? O que nós precisamos compreender dentro dessa ideia? Arrependimento é diferente de remorso. O arrependimento é muito diferente do remorso. Por isso que é importante nós compreendermos essa disciplina como um todo. Por quê? Porque tem muitas pessoas, meus irmãos, que têm estado com remorso e acham que esse remorso ele é um arrependimento, e não é. Não é. Então nós precisamos compreender que arrependimento é uma coisa, remorso é outra. O arrependimento, muitas das vezes, para nós compreendermos um pouco melhor, o arrependimento, com essa contrição, que vai gerar uma mudança de pensamento,
e essa mudança de pensamento vai desencadear também numa mudança de atitude, uma mudança de mente, uma mudança de coração e uma mudança de ação. Ou seja, as minhas atitudes são diferentes. No remorso, eu tenho apenas um sentimento de culpa, eu tenho sim uma contrição, eu tenho sim um sofrimento, porque vai causar um sofrimento, tá? O remorso, ele causa um sofrimento. No entanto, ele não me leva a uma mudança. Ele não me leva a uma característica de quem está mudando, de quem quer mudar, de quem está revendo os seus conceitos. Pelo contrário, eu apenas tenho um sentimento de culpa, me sinto pesado por aquilo, mas eu não tenho feito nada para mudar. Não tenho feito nada para mudar de atitude. A gente ilustra essa ideia de arrependimento e de remorso pensando em dois personagens bíblicos. Por exemplo, você tem o Judas, que ele sente remorso, peso daquilo que ele faz, mas de fato não mostra sinais de um arrependimento. Mas aí você tem também um Pedro que se mostra arrependido. Ele nega Jesus, mas as suas ações posteriores, né, até no banquete que Jesus tem com ele, quando Pedro volta a pescar e Jesus aparece na praia e Jesus pergunta: Pedro, tu me amas, né? Tu me amas. Ou seja, a atitude de Pedro de ter negado, mas quando ele vê a Jesus à praia, ele sai correndo ao encontro do mestre, porque ele quer estar junto, ele quer estar presente, ele quer rever o seu mestre, não fugir dele. O remorso nos faz fugir das situações, mas o arrependimento nos faz voltar atrás, mudar de direção. E aí nós vamos compreender melhor isso, tá? Olha esse texto, que maravilha, 2 Coríntios 7, 9. Coloquei aqui na tela para você, ó. Olha esse texto, que maravilha, ó. A tristeza, segundo Deus, produz um arrependimento que leva à salvação, e não remorso. Mas a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Produz morte. É importante nós compreendermos isso. Por quê? Porque essa contrição, essa tristeza, segundo Deus, o texto nos diz o quê? Que ela produz vida. Ou seja, ela vai gerar um arrependimento que vai trazer salvação, vai nos levar à salvação. E a palavra soteria, pôr em lugar seguro, colocar a salvo. Ou seja, eu errei, eu falhei, estou chateado, estou magoado, achei que não deveria ter feito, mas acabei fazendo. Segundo Deus, ou seja, a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, da mulher, faz com que ele caia em si, tenha consciência do erro e vá em busca de mudança, vá atrás de reverter essa situação, tá? Então vai gerar o que? Vida, vai gerar vida. No entanto, olha o que o verso está dizendo, o remorso é o contrário, porque o remorso, que é a tristeza, segundo o mundo, vai gerar o que? Morte. Ou seja, um sentimento de culpa, um sentimento de acusação tão grande, uma coisa que me castiga tanto, que me angustia tanto, que me leva a tomar algumas decisões. E infelizmente, queridos, infelizmente, quantas histórias, talvez nós não conhecemos, e você também conhece, de pessoas que, por conta de um remorso, um sentimento de culpa, no momento de desespero, deram cabo da sua vida, no momento de desespero, abandonaram tudo, desistiram de tudo, jogaram por ar casamento, jogaram por ar histórias que se construíram. É preciso, então, tomarmos muito cuidado, porque a tristeza, segundo Deus, vai gerar em você vida que vai te levar à salvação. Ou seja,
Eu preciso mudar, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de comportamento. Agora, tristeza segundo o mundo, que é o remorso, te leva à morte, desistir, abandonar a fé. Eu estou me sentindo culpado, mas ao mesmo tempo eu não quero mudar de vida. Eu estou me sentindo mal por aquilo que eu fiz, mas opera dentro de mim talvez um orgulho maior, que não me deixa ter uma mudança de mente, uma mudança de coração, e isso deveras é prejudicial, tá bom? Então essa é a ideia de arrependimento. A doutrina do arrependimento, é um ensino ausente em muitas igrejas dos nossos dias, ou seja, em muitos púlpitos hoje se oferece muito, mas se exige pouco. Tem se pregado sermões superficiais, tá? Que dilui a ideia do pecado, oferecendo muito e exigindo pouco demais. Então nós precisamos sim, a soteria, a doutrina da salvação envolve uma renúncia, envolve a doutrina ou ensinamento do arrependimento. Nós precisamos sim, se faz necessário buscarmos o arrependimento. Isso é muito importante trabalhar. Isso se faz importante trabalhar. Tá vendo, meus irmãos? Então o que nós precisamos? Tomar cuidado para que os nossos sermões não sejam superficiais, oferecendo muito e ensinando pouco, talvez exigindo pouco, tá bom? A palavra metanoia, olha que interessante, eu coloco sempre aqui para você dar uma olhada, ela é derivada de meta, né? Depois, e neo, compreender. Então é uma mudança de mente, tá? É uma mudança de mente que significa uma reflexão posterior. Então, o seu sentido bíblico, ele vai além, ele transcende apenas o significado da palavra, o significado etimológico da palavra, tá? Por que que ele transcende isso? Porque, na verdade, é uma reflexão que me faz mudar. Então, não é simplesmente um refletir posteriori, mas essa reflexão me leva à mudança de direção, essa reflexão me leva à mudança de atitude, e é por isso que eu preciso ouvir. A fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Então, diante dessa reflexão, o que acontece comigo? Ou seja, eu começo a pensar, e a partir daí eu preciso mudar, preciso mudar o meu comportamento, preciso mudar o meu jeito de agir, preciso mudar o meu jeito de falar, preciso mudar a minha conduta, preciso ser melhor como esposo, preciso ser melhor como pai, preciso ser melhor como filho, preciso ser melhor como servo de Deus, como obreiro na casa do Senhor. Então percebe que por que o sentido bíblico transcende? Porque eu tenho meta, depois compreender, uma reflexão posterior, mas essa reflexão gera resultado, essa reflexão gera mudanças, tá? Essa reflexão faz com que eu mude de rumo, essa reflexão faz com que eu mude para onde eu estou indo, e aí o resultado disso vai ser conhecido como o quê? Conversão. Percebe? Que o nosso assunto está totalmente ligado à soteriologia, isso vai me levar a uma conversão, a uma mudança de mente, uma mudança de atitude, uma mudança de rumo, que vai ser a minha conversão. Então percebe que nós precisamos pregar a doutrina do arrependimento, precisamos ensinar a doutrina do arrependimento. Mas como é que a gente ensina a doutrina do arrependimento, professor? Simplesmente a gente prega a palavra do jeito que ela é, dizendo que precisa de mudança, dizendo que precisa haver renúncia, dizendo que o cristianismo envolve mudança de caráter, cristianismo envolve não apenas uma teoria, mas envolve vida, comportamento, ação, tá? Então é isso que nós não podemos deixar de anunciar, de pregar, tá? Bom, o arrependimento,
compreende um homem como um todo, como um todo. O arrependimento compreende um homem como um todo. Então, o que nós temos? O homem intelectualmente precisa, se faz necessário, haver essa mudança intelectual. Então o arrependimento se inicia quando há o conhecimento do pecado, o homem desperta a seriedade do pecado, de que seu pecado tem para Deus. Ele começa a ter um entendimento intelectual, refletindo sobre as suas ações, refletindo sobre o seu comportamento, a sua conduta, ou seja, ele pensa sobre. Então, o arrependimento envolve o homem como um todo no intelecto. No intelecto. É interessante que Spurgeon, certa feita, usou a seguinte frase dizendo que você só leva um homem ao arrependimento se antes lhe mostrar que ele está perdido. O que Spurgeon estava querendo dizer? Ninguém volta, ninguém muda de direção, ninguém muda de mente, de comportamento, se não pensar sobre e reconhecer que está errado. Então, arrependimento envolve o homem como um todo, principalmente, aí no primeiro ponto, no intelectual. Ele pensar sobre, ele ver, ele raciocinar o que são as suas ações, o que são o seu pecado diante de Deus. Porque senão nós vamos cair naquela desculpinha. Eu pago minhas contas em dia, não faço mal para ninguém, não falo mal da vida de ninguém, tal. Ele acha que não precisa se arrepender de nada. E aí ele esquece que isso é só obrigação de um cidadão comum. E por mais certinho que nós cumprimos com as nossas obrigações, nós somos falhos, estamos mortos nos nossos delitos e pecado, como nos ensina o apóstolo Paulo. Então nós precisamos entender isso. Uma mudança emocional, aí tem as referências bíblicas, uma pessoa pode até entristecer-se sem estar arrependida, como foi no caso de Judas ou do jovem rico. Então eu posso até me entristecer emocionalmente, eu não estou legal, mas se eu não tomar cuidado, isso não passa de um remorso. Verdadeiramente eu não mudei. Mas quando há essa mudança intelectual, ou seja, eu começo a pensar sobre, desenvolve também no meio emocional. Por quê? Pensamento gera sentimento, e sentimento gera comportamento, tá? Guarda isso, pensamento gera sentimento, e sentimento gera comportamento. Por que isso? Porque quando eu penso sobre, logo eu vou estar sentindo sobre, e vou estar agindo sobre. Então, muitas das vezes você está bem, está tranquilo, alguém vem e fala uma palavra para você, e essa palavra, ela entrou, você pensou tanto nela, te magoou, gerou um sentimento. A partir desse sentimento vai gerar um comportamento. Às vezes você olha e diz assim, não quero ver fulano nem pintado de ouro. Fulano que não apareça na minha frente, que eu não quero falar com ele, que eu não quero falar com ela, não estou nem aí para ele, não estou nem aí para ela. Isso é um tanto perigoso, tá bom? Mas tem que haver essa mudança, porque é possível eu estar triste, mas necessariamente não estar arrependido. Então tem que haver essa mudança. Volitivamente, as minhas vontades, né? A vontade do homem, ela é afetada, lembra-se, né, do filho pródigo. Então eu coloco aí, nós somos inconformados. O que vai acontecer com o filho pródigo? O texto diz que ele caiu em si. O cair em si está ligado a uma reflexão intelectual. Ele cai em si. E aí, ele então, emocionalmente, começa a pensar sobre... Poxa, na casa do meu pai, os servos têm do bom e do melhor, e eu aqui estou padecendo necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, direi, pai, pequei contra o céu, contra ti. Ele começa a despertar um sentimento. Só que aí o que acontece? O texto vai dizer que ele levantou-se e foi. Ou seja, houve uma tomada de decisão. Ele não apenas pensou sobre, ele não apenas sentiu sobre, mas ele agiu sobre, ou seja, teve uma atitude. Então, queridos, arrependimento tem que haver uma mudança de mente, uma mudança de coração e uma mudança de atitude. Eu estou arrependido, mas eu não faço nada.
eu estou arrependido, mas eu continuo na mesma. Então, cuidado, que pode ser remorso e não arrependimento. Porque quando de fato estamos arrependidos, procuramos mudar, procuramos partir na direção oposta. E isso, como eu disse anteriormente, que nós vamos falar logo no próximo capítulo, é a ideia da conversão. Então eu estou arrependido, pensei sobre, senti sobre, vou agir sobre. Ou seja, mudança de mente, mudança de coração e mudança de atitude. Senão, nós não passamos de palavras vazias, discurso vazio. E queridos, acredite, o salmista diz, ainda a palavra não nos chegou à boca e o Senhor já conhece o nosso coração. Então, muito cuidado com isso, tá? Seguindo aqui, nós vamos falar na lição 9. E o assunto da lição 9 é justamente o assunto da conversão. Nós vamos falar sobre a conversão. Bom, vamos tentar entender aqui, ó. Conversão, segundo a definição mais simples, é abordar o pecado e aproximar-se, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. Essa é a ideia. De uma maneira simples, nós vamos trazer aqui uma definição de conversão, é abandonar o pecado e se aproximar de Deus. Atos 3,19, olha o que o texto diz. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Ou seja, então eu abandono o meu pecado e converto-me, me volto para Deus. Lembra que eu disse que se a ideia do arrependimento, ele traz consigo uma mudança, e aí uma mudança de direção, e essa mudança de direção praticamente é um sinônimo de conversão. Tudo isso está ligado dentro da soteriologia. É preciso, se faz necessário, tem que haver mudança, tá? O termo usado no Novo Testamento, né, epistrefo, ele expressa a ideia, segundo o dicionário, que é virar-se para, olha que legal, converter, né, converto, né, volto-me, torno atrás, viro-me, converto-me, desvio-me. Ou seja, como houve o arrependimento, pensei sobre, senti sobre, agi sobre. No agir, eu mudo de direção. Pegou? No agir, eu mudei de direção. Então nós estamos falando do quê? Conversão. Então, querido, dentro das nossas igrejas, próximos a nós, e quem sabe até mesmo a nossa vida, existe muito convencimento e pouca conversão. Tem muita gente que é convencida, mas nunca foi convertida. E por que você diz isso, professor? Porque, na verdade, nunca mudaram de direção, nunca voltaram-se, nunca afastaram-se, ou nunca tornaram atrás. Estavam seguindo num caminho e prosseguiram. Mas quando eu me converto, eu volto-me. Volto-me para onde? Eu volto-me para Deus. Direciono-me a Deus. Viro-me para Deus. Converto-me a Deus. Entendeu? Então, precisa, se faz necessário que haja uma conversão, ou seja, uma mudança. O termo é usado para exprimir tanto o período crítico em que um pecador volta aos caminhos da justiça, ou seja, o pecador que estava num caminho e ele volta-se para Deus, como também esse termo ele é usado para um crente, alguém salvo em Cristo, mas que infelizmente por práticas errôneas, por práticas que ferem as leis divinas, e essas práticas os desvia do caminho da verdade, então eu converto-me, eu volto atrás. Então esse termo ele também é usado para quem já está servindo ao Senhor, mas aí por conta do arrependimento, esse arrependimento gera em mim uma mudança de comportamento, ou seja, eu volto-me, converto-me, arrependo-me, torno-me, ou seja, eu volto a Deus, tá? A conversão, ela está totalmente relacionada com o arrependimento e a fé. Não tem como, presta atenção nisso, meu irmão,
não tem como nós desassociarmos o arrependimento e a fé da conversão. Não tem como, não são... A conversão não é distinta, não é divorciado do arrependimento e a fé. Não, de modo algum. Olha que legal isso aqui, ó. Eu coloquei aqui em cima aqui para você dar uma olhada, ó. O arrependimento, e arrependimento, metanoia no grego, tá? Essa metanoia, tá? Mudança de mente, de atitude, intelecto, sentimento, vontade, ligado à fé. A fé em quem? A fé em Deus. Então, eu penso sobre, ou seja, o meu estado de pecado, aquilo que eu cometia, eu sinto sim essa contrição, e não adianta uma penitência, não adianta eu ajoelhar no milho, não, não é isso. Eu pensei sobre, refleti, tá? Isso alinhado à fé, mas a fé em quem? A fé em Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Se metanoia é reflexão posterior, então eu ouvi a palavra penetrou ao meu coração, me fez pensar sobre o Espírito Santo. Claro, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo. Mas nós estamos falando do arrependimento e a conversão. Ou seja, o arrependimento alinhado à fé. Então eu penso sobre, eu sinto sobre e eu ajo sobre a minha vontade, eu vou agir. E aí, isso atrelado à fé, eu vou voltar-me para Deus. E quando eu me volto para Deus, isso é igual ao quê? Conversão. É o que está aqui, ó. Isso é igual a conversão. Tá vendo aqui? Eu me voltei para Deus e isso gerou em mim a conversão. Eu me converti. Agora vem cá, irmão, vamos pensar um negócio aqui. Como é que eu posso dizer que eu me converti se não há uma mudança de mente? Como é que eu posso dizer que eu me converti se não há uma mudança de sentimento? E se não há mudança de vontade? E isso com relação a Deus, ligado à fé. Então eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso fazer uma autoanálise se de fato eu me converti, ou se apenas eu me convenci, ou se eu gosto de música boa. Eu vou lá para a igreja porque eu gosto de música boa. Eu gosto lá de conversar, rever os meus amigos, rever as pessoas. Então eu estou lá por conta de um relacionamento, e seja esse relacionamento um namoro, um casamento, ou simplesmente porque eu gosto das pessoas que lá frequentam, né? Como se fosse um clube, um encontro, um clube. Então eu preciso tomar muito cuidado com isso, tá? Como se distingue conversão de salvação? Professor, como é que a gente distingue então a conversão de salvação? A conversão, eu costumo dizer que a conversão, ela é o lado humano da salvação. A conversão, ela é o lado humano da salvação. Que lado humano é esse? Por exemplo, se você observa um pecador, uma pessoa que tinha uma vida promíscua, roubava, mentia, era agressivo e tantas coisas aí, né, que nós conhecemos como infringir as leis divinas e mesmo as leis humanas, uma pessoa de caráter torpe, enfim. O que acontece? Com o arrependimento mais a fé, leva à conversão. Essa conversão vai fazer com que eu olhe para essa pessoa, você olhe para essa pessoa que outrora tinha atos pecaminosos, eu olho e digo assim, nossa, ela se converteu, ela mudou de vida, ele mudou de vida, ou seja, aquilo que eu praticava que era mal, eu não pratico mais. As ações pecaminosas, eu não pratico mais. Ou seja, então por que é o lado humano da salvação, a conversão? Porque alguém olha para mim e vê em mim um esforço por mudança. Um esforço por mudança, por alcançar uma conduta de vida diferente daquela que outrora eu levava, onde eu estava morto em meus delitos e pecados. Aí a grande discussão, e nós vamos trabalhar um pouquinho disso, aí fala assim, não, mas é o Espírito Santo que faz. Mas aí, querido, você não deixa o Espírito Santo trabalhar,
Você não dá lugar para que o Espírito Santo de Deus trabalhe sobre a sua vida. Você não luta contra o pecado, você não luta contra as suas vontades. E aí, na verdade, a conversão está ligada ao lado humano da salvação. E aí, o lado divino, qual que é o lado divino? Tá vendo? Tá aqui em cima. Qual que é o lado divino? Nós diríamos que o lado divino é que Deus perdoou o pecado do pecador e lhe deu um novo coração. Salvação começa em Deus e termina em Deus. Discussões arminianas e calvinistas à parte, salvação tem sua origem em Deus, seja por graça preveniente ou pela graça eletiva. Mas salvação tem origem em Deus, começa em Deus. O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito aplicou. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas aí onde entra um homem? Essa é a questão. Se nós olharmos ou estudarmos a soteriologia apenas nos debruçando em um pensamento já pronto, queridos, eu vou querer isentar-me de responsabilidade. Se eu for me debruçar apenas um pensamento num calvinismo radical, eu vou dizer assim, não, quem faz a obra é Deus, se eu sou eleito, a hora que ele quiser, ele vai mudar. Se eu não for eleito, não vai adiantar eu fazer nada, eu não sou eleito, e por conta de polarizações que são perigosas, o que vai acontecer? Eu já ouvi pessoas, testemunho, na verdade foi um testemunho porque a pessoa votou, por ter um pensamento calvinista extremista, o que ele faz? Ele só errava, não conseguia afirmar-se na igreja. Ele chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão dele? Eu não sou um eleito. Se eu não sou um eleito, então não vai adiantar. De que adianta eu ficar aqui? O que ele fez? Se entregou de vez à vida promíscua. Por quê? Porque ele tinha uma luta constante, numa ideia de uma santificação, a presença do pecado. Lembra que eu falei já nesse módulo? Salvação presente, salvação passada, salvação futura. Nós não estamos livres da presença do pecado. Então há uma luta constante. A polarização é perigosa, por quê? Porque essa pessoa disse, como eu não consigo, ele abriu de mão. E aí ele se entregou e disse assim, cara, não adianta, eu não sou eleito. Eu tentei e cheguei à conclusão que eu não consigo, é porque eu não sou eleito. Abriu mão. Graças a Deus que ele entendeu melhor as escrituras, não com tanto radicalismo, e voltou aos caminhos do Senhor, tá? Aí de repente pro radical, né, ele vai dizer assim, isso prova que ele era um eleito. Ou então o extremo do outro lado, do arminianismo. Qual que é o outro extremo? Eu vou me santificar e eu vou fazer, e aí eu atribuo salvação como mérito meu, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu vou para o céu, porque eu fiz isso, porque eu não uso aquilo, porque eu não faço aquilo, e aí, querido, a gente começa a criar um monte de coisa, a gente começa a inventar um monte de coisa, atribuindo a salvação. Não, você vai ser salvo se você pertencer à minha igreja, se você não usar isso, se você não fizer aquilo. E aí, eu preciso entender que o lado divino dessa salvação é que Deus me deu um coração novo, é que Deus que faz a obra em mim. Mas isso não me isenta de responsabilidade. E é o que nós vamos trabalhar um pouquinho mais à frente. Isso não me isenta de responsabilidades. Olha esse texto, eu queria que você pensasse comigo esse texto, Filipenses 2, 12 e 13. Eu queria que você pensasse um pouquinho, tirasse a lente arminiana, tirasse a lente calvinista, tirasse a lente agostiniana, pelagiana, e olhasse para a Bíblia e respeitasse a Bíblia, o que o verso está querendo dizer, talvez pensando apenas de um ponto de vista exegético, de um ponto de vista, vamos dizer assim, hermenêutico, tá? E pensando o que o autor quis dizer, sem já me debruçar num ponto de vista pré-determinado, porque eu sou isso, eu sou aquilo, rotulando. Cuidado, tá? Olha o que o verso diz. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora em minha ausência. Olha o que ele diz. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. O que é isso? Responsabilidade humana. Olha o que Paulo está dizendo, gente, não adianta vocês se preocuparem em ter uma conduta de vida de quem é salvo só quando eu estou presente. Não, vocês são, pelo contrário,
Vocês fazem isso não só quando eu estou presente. E Paulo usa uma linguagem bem interessante. Ele diz assim, né? Eu costumo dizer que é sabedoria que Deus dá à liderança, né? Aí Paulo dá aquela ênfase, muito mais agora na minha ausência. Paulo está dizendo assim, quando eu estava aí, você já se preocupava em ter uma conduta, andar segundo aquilo que é a salvação. Ele diz assim, muito mais agora na minha ausência. Aí ele diz, põe em ação, ou alguma versão, me foge agora qual versão que é, diz assim, desenvolva a vossa salvação. Ele está dizendo assim, ponham em ação, ponham em prática a salvação de vocês. E olha que interessante, com temor e tremor. Responsabilidade humana. Ele está dizendo assim, vocês precisam agir como, fazer como. Mas aí olha o que o texto diz. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Responsabilidade divina. Agora complicou, né? Porque aí Paulo está dizendo assim, ó, desenvolve a salvação. Você tem que desenvolver a salvação. Daqui a pouco ele diz, se bem que é Deus que realiza tanto querer quanto efetuar em vocês, conforme a sua vontade. Eu preciso ter o equilíbrio e entender que na regeneração, no desenvolver, no arrependimento, uma mudança de mente, uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento, gera isso que uma conversão. E essa conversão é mudar, voltar-me para Deus. E quando eu volto-me para Deus, eu também estou desprezando a antiga vida, estou desprezando algumas práticas. O que eu estou fazendo? Eu estou desenvolvendo a minha salvação com temor, temendo a Deus e com tremor. Eu não apenas tenho temor no sentido de respeito, mas eu também tenho um tremor, ou seja, Deus é sério, Deus é santo, e eu preciso ter uma conduta de quem serve a Deus de verdade. Mas, pois é Deus que opera em mim, tanto querer como efetuar. Não tem jeito. Como a gente harmoniza esse texto? Quando você lê Hebreus vai falar da nossa responsabilidade pessoal, e tem que ter uma responsabilidade pessoal, senão eu caio nos extremos. Deus quem salva, eu não preciso fazer nada, e aí eu tenho uma vida largada. Aí como, a hora que Deus quiser, Ele vai me trazer. A hora que Deus quiser, eu tenho um plano, Deus tem um plano na minha vida, e se eu for eleito, Ele vai me trazer. Então não adianta nem eu querer servi-lo, não adianta nem eu querer fazer nada, porque a hora que Ele quiser, Ele vai me salvar. Percebe que sempre o homem tenta tirar a sua responsabilidade e jogar essa responsabilidade nas costas de Deus? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, tá? Regeneração. Vamos falar aí da regeneração. Então eu falei do arrependimento, conversão e agora a regeneração. Lição de número 10. Olha que legal. A regeneração é o ato divino pela qual a criatura humana experimenta uma radical mudança interior. Trata-se de uma experiência profunda em conjunto com o arrependimento. Então, se eu estou falando que eu tenho um arrependimento, esse arrependimento me vai levar a uma conversão. Essa conversão vai gerar o que na minha vida? Regeneração. Isso vai gerar sobre mim regeneração. Olha que legal aqui, ó. Lembra que eu falei do arrependimento mais a fé? O arrependimento mais a fé gera conversão. Essa conversão vai gerar regeneração. Que a regeneração nada mais nada menos é que o quê? Um novo nascimento. Essa palavra no grego, está até no módulo de vocês, ela expressa a ideia de voltar à origem, um Gênesis, voltar à origem, ou seja, um novo nascimento. Se regenerar se fala de um novo nascimento, logo a regeneração me torna o quê? Participante da natureza divina. Aquilo que o pecado me roubou, aquilo que o pecado me distanciou de Deus. Lembra que eu tenho batido na tecla desde as primeiras aulas? O homem está desconectado de Deus. Aquilo que eu estava desconectado de Deus outrora pelo pecado, com o arrependimento mais a fé gerou a conversão gera uma regeneração. Regeneração, novo nascimento eu me torno participante da natureza divina, ou seja, eu estou novamente conectado ou reconectado a Deus. E é isso que eu preciso compreender. Eu preciso estar conectado a Deus. Então essa é a ideia da regeneração. Na experiência da salvação,
é o ato de nascer de novo. E aí, milagre que se dá na vida de quem aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou seja, um novo nascimento. Por isso, irmão, que conversão nunca foi convencimento. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança de caráter, mudança de vida. Quem roubava não roube mais, quem mentia não minta mais, quem traía não traia mais. Enfim, é preciso haver mudança. Um novo nascimento. E aí, através da regeneração, concedida também como conversão, né, essa mudança, o homem passa a desfrutar da natureza divina, que sem ela, o pecador jamais veria a Deus. Ou seja, sem o novo nascimento, o homem jamais tem o poder de ver a Deus. Não tem como. A regeneração, ela não é um processo. É um ato revolucionário, né? Regeneração, a ideia do novo nascimento, e é o mesmo que tornar-se a ser gerado, ou seja, ganhar uma nova vida, é uma reconstrução, é uma restauração, uma reorganização, que é reviver, é o nascer de novo. Então, queridos, quando nós estamos falando do ato da regeneração, de um novo nascimento, é mais ou menos assim no simples. É ele? Quem tem certeza? Não, mas ele era assim, ele era desse jeito, ela era daquele jeito. Olha a conduta dela, olha a conduta dele, ou seja, houve de fato um novo nascimento, né? Olha o verso de João 3,3, Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A ênfase da regeneração é essa, um novo nascimento. Lembra Nicodemos? E aí, dentro do assunto de João, ele vai se encontrar com Jesus escondido, ele ouvia, gostava dos ensinamentos. Mestre, o Senhor é vindo de Deus, porque ninguém fala, ninguém realiza o que o Senhor realiza se Deus não for com ele. E aí ele começa a perguntar, e aí o Senhor diz assim: olha, necessário te é nascer de novo. Mas posso eu, sendo velho, tornar o ventre da minha mãe voltar a nascer? Jesus começa a ensinar para ele um novo nascimento, uma nova vida. Mas não é reencarnar como alguém ensina por aí. Não, é na próxima encarnação que você vai ter os pecados perdoados, você vai, né, você está num processo de evolução espiritual, você vai reencarnando, você volta como um rato, depois você volta como um animal melhor, e vai voltando nesse processo de reconstrução. Não. É um novo nascimento, mudança de vida, de caráter, que quem opera isso em nós é a presença do Espírito Santo de Deus trabalhando sobre a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo declarou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que hoje vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. A ideia é essa. Eu preciso disso. Novo nascimento, novo nascimento. Quem é nascido de Deus, irmãos, isso é muito sério. Para aí, respira um pouco. Olha o que eu vou te falar. Isso é muito sério. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual. Professor, o senhor está dizendo que a gente não peca? Não, o texto de João diz que quem diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o que eu estou querendo te explicar é que nós não temos prazer no pecado. Nós pecamos, falhamos, mas não é um hábito para a minha vida. Eu não tenho prazer disso. Eu errei, eu falhei, eu fiz, falei, olhei o que não devia olhar, falei o que não devia falar, fiz o que não devia fazer, mas isso vai me trazer contrição, vai me trazer um sentimento de dor, e eu não sinto prazer nisso. É isso que eu preciso compreender. Não é possível permanecer nascido de novo sem um desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus e evitar o mal. Eu preciso me esforçar. Mediante uma comunhão profunda com Cristo, buscando a dependência do Espírito Santo. Eu coloquei os versos aqui para você ver. Ou seja, eu preciso ter frutos dignos de arrependimento. Frutos. Eu nasci de novo. Isso é sinônimo de que, de fato,
eu nasci de novo, eu sou nova criatura. Então, olha o que eu preciso compreender na natureza da regeneração. O Novo Testamento descreve regeneração do seguinte modo: nascimento, ou seja, Deus, o Pai, é quem gerou o crente que é nascido de Deus, ou seja, o Senhor vem e nos dá um novo nascimento, é por Deus, ele diz, começa em Deus. E aí eu vou ser gerado, nascido. Isso vem uma purificação. Com essa purificação eu tenho uma criação, ou seja, ele recria aquilo que o pecado deturpou, aquilo que estava longe de Deus. Deus vai recriar pela operação do seu Espírito. O Espírito Santo começa a me reconstruir, me restaurar, ou seja, um novo nascimento. Eu sou uma nova pessoa em Cristo Jesus. E com essa nova natureza, que tem amor à prática do pecado, que irmão, lembrando que nós continuamos lutando com a presença do pecado, ou seja, o pecado continua presente, então eu tenho uma luta diária, mas o Espírito Santo me fez nova criatura, e eu estou purificado, ele está me reconstruindo. Eu sempre digo aos meus alunos que tem uma placa bem grande pendurada no pescoço de cada um, em reforma. Por quê? Porque o Espírito Santo está trabalhando em nós, uma ressurreição, ressurgindo uma nova criatura. É claro que nesse processo da regeneração, e a palavra também no seu original é aplicada quando nós tivermos um novo corpo com Cristo, aquilo que é corruptível, se revestir de incorruptibilidade. Mas na verdade Cristo está trabalhando em nós, nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, ou seja, o Senhor fez de mim uma nova criatura, ou seja, me recriou, nasci de novo, fui regenerado. Então, eu nasci de novo, fui purificado, o Senhor me reconstruiu, e eu ressurgi como novo homem. E essa ressurreição com Cristo, morremos com Cristo e ressurgimos com Cristo. Então, o arrependimento me leva a uma conversão, e a conversão gera a regeneração, ou seja, um novo nascimento. Percebe que nesses 3 princípios que nós trabalhamos hoje, 3 princípios que estão ligados à soteriologia, salvação exige mudança? Não tem como, irmão, não tem como. Sinais dessa salvação. E aí eu volto numa frase que eu tenho batido em toda a tecla nessas aulas: eu não faço para ser salvo, eu não faço porque eu já sou salvo. Entendeu? Eu não faço para conquistar uma salvação. Eu não faço porque a salvação de Deus está em mim. Essa salvação gerou na minha vida arrependimento, mudança de mente, mudança de coração, mudança de atitude. Levou-me à conversão. E dessa conversão me levou a uma regeneração. Ou seja, nasci de novo, sou participante da natureza divina. Portanto, assim como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida eu vivo na fé pelo Filho de Deus. Então, percebeu toda essa mudança? Então, tudo isso é o contexto da regeneração. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Então, nós falamos sobre arrependimento, falamos sobre a conversão e falamos sobre a regeneração. Tenho certeza absoluta que Deus falou contigo de maneira poderosa. A bênção de Deus é sobre você. Então, meu irmão, fica tranquilo, tá bom? Fica tranquilo, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Que você possa guardar esses princípios que você aprendeu hoje, que você possa verdadeiramente se debruçar naquilo que Deus tem para a tua vida, tá bom? Lembrando sempre que se Deus é por nós, quem será contra nós? Meu irmão, fica com Deus, até um próximo encontro. Não esquece, tua apostila, teu livro, tem os questionários, responde, é uma verificação de estudo, tá bom? Para você guardar. Então assiste a aula, lê o módulo, responde o questionário, porque eu creio que vai ser bênção de Deus, tá bom? Beijo no teu coração, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe, fica na paz.